abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Mais 3, coloca na tabela de classificação aí só pra ver como é que fica. 6 pontos em 6 pontos disputados neste retorno, nesta retomada do Campeonato Brasileiro. Não poderia ser melhor em termos de números, mas em desempenho. Vamos bater um papo sobre a atuação do Inter, quem foi bem, quem foi mal e como fica daqui pra frente. Tudo neste conteúdo que tem a força do Mercadão da Informática. Você sabe, são 6 lojas aqui em Porto Alegre. Pediu no site, pediu no WhatsApp, vai receber no mesmo dia na tua casa. mercadãodainformática.com.br. Tudo para o seu computador. É conserto? É uma melhoria? É um computador novo? Uma máquina nova desde do zero? Então, você tem que ir no Mercadão da Informática. Se você é responsável pelo TI da empresa, chama lá. Mercadão da Informática, não deixe de fazer um orçamento com quem tem tradição, tem agilidade, quem respeita o cliente. A maior loja de informática, de materiais de informática do sul do Brasil. mercadãodainformática.com.br. A câmera não tá tão bonita assim como eu imaginava, ou é a minha carinha? Mas não interessa. O que interessa é que o Inter ganhou o jogo, fez 1-0 no Ceará aqui no estádio Beira-Rio e neste momento está em 12º na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, que é algo que também não importa neste momento olhar muito para a tabela, como eu não olhei também quando estava na zona de rebaixamento. O lugar do Inter lá na parte de cima, mas ganhando os jogos o Inter vai subindo, né? Tem Santos quarta-feira, depois Vasco da Gama. Se voltar com 4 pontos, ou se somar 4 pontos, né, no jogo fora de casa contra o Santos, depois aqui contra o Vasco, a coisa fica ainda mais bonita. No jogo de hoje, o Inter jogou futebol. O Inter jogou futebol no primeiro tempo, algo que não fez contra o Vitória. O time teve criação desde o primeiro minuto. Com 50 segundos, o Wesley, numa jogada que começou na meia esquerda aqui, passou pelo Alan Patrick deu um passe, o Wesley chegou batendo, o goleiro fez uma grande defesa. Ali já era para estar 1-0 para o Inter. E ali a gente viu, o homem tá ligado. O Alampa tá no dia dele. E se o Alampa tá no dia dele, meu amigo, esquece, o Inter ganha o jogo. O Inter resolve o problema, porque o Alan Patrick carteia o jogo, distribui, pisa em cima da bola, dá assistência, tem bola parada e tem gol. Na transmissão da Gaúcha eu peguei o microfone e disse: Pedro, quero te dar uma informação. Ele, o que foi? O Inter vai fazer um gol agora, ligeirinho. Vai ganhar o jogo, vai fazer o gol ligeirinho. Deu 2 minutos, o Borré fez uma grande jogada, pisou na bola, o zagueiro passou e ele cruzou para trás para o Alan Patrick fazer o gol da vitória do Inter. O Inter criou oportunidades, teve uma bola na trave ainda antes do gol do Aguirre, depois teve uma chance do Borré que o goleiro fez uma grande defesa, tudo isso no primeiro tempo. Ofensivamente o time foi muito bem, criou oportunidades, mas teve uns 2 lances assim do Ceará estranhos, que o Ceará poderia inclusive ter feito o gol. E aliás, fez um gol, mas estava em posição irregular, estava em impedimento, o Pedro Raul. Mas o Ceará preocupou no primeiro tempo. Algo que o Vitória não fez na semana passada aqui. É óbvio, o Ceará é mais time. Vem o segundo tempo e o Inter começa em cima de novo. O Inter começa amassando o Ceará. E o Borré tem uma chance e bota para fora. Depois teve uma falta que o Alan Patrick bateu, o goleiro defendeu e o gráfico de desempenho do Inter foi fazendo assim, ó. Foi caindo. O time foi cansando. E eu falava no microfone da Gaúcha: ai meu Deus do céu, vamos sofrer até o fim. Porque era nítido que o Ceará estava crescendo, criando oportunidades com o Pedro Raul dentro da área, cruzamento a toda hora, e o Inter não conseguia mais ficar com a bola. O Inter cansou. O Inter foi intenso demais no primeiro tempo, marcando alto, marcando em cima, e cansou. E cansou cedo demais. E eu achei isso estranho, tá? Não estou querendo aqui colocar objeções em cima da vitória do Inter, mas é preciso a gente fazer uma análise, né? Porque isso aqui não é o nosso limite. Isso aqui não é ganhar do Ceará, não é o Inter. Não é o que a gente quer para a nossa vida. Nós queremos ganhar do Ceará, melhorar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas nós temos enfrentamentos mais duros em Copas. Eu tenho batido nessa tecla. Contra a Fluminense, depois contra o Flamengo. Então o time cansou. Eu quero fazer algumas análises individuais aqui, tá? Primeiro as positivas. Além do Alan Patrick, que foi o melhor jogador em campo, o Borré, indiscutivelmente, é o titular do ataque colorado. O Valência entrou no segundo tempo de novo. Não dá, tá?
Então, Borré, participação efetiva, jogador que decide, fez gol em Grenal, fez gol contra o Bahia, hoje deu assistência aqui. Acho que a mecânica de jogo do time do Roger é mais para o Borré. Ricardo Matias hoje ficou de fora porque teve um desconforto muscular, mas não dá pra gente confiar no Valência. Não dá. Eu torço muito para ele, torço para que ele faça um gol na final da Libertadores, né? Na final da Copa do Brasil, nos dê um título, mas eu não posso apontar mais isso como uma tendência. Então, Borré foi bem, Aguirre na lateral direita foi bem, Bernabé voltou e voltou muito bem, essa é uma grande notícia, o Bernabé tem o escape pelo lado, né? Foi muito bem, miolo de zaga sem comprometer, o Vitão de novo uma grande atuação, e os nossos problemas começam ali no setor de meio de campo. O Thiago Maia foi de bom a razoável, na minha opinião. E o Bruno Henrique, apesar de ter participação no gol, porque ele retoma a bola, ele erra o passe, depois ele retoma a bola. Tem dois lances do Bruno Henrique logo no começo do jogo, antes dos 10 minutos, que são bizarros, assim. Ele permite uma chance clara do Ceará porque não decide a jogada, erra passe. Enfim, isso ele teve assim na parte defensiva, né, alguns erros assim grotescos. E na parte ofensiva, quando o jogo está 0-0, Carboneiro faz uma inversão de jogada da esquerda lá para dentro da área. O Bruno Henrique entra dentro da área, nas costas do zagueiro, para fazer o gol e ele fura em bola de maneira bizonha. É um problema que o Inter tem, a direção tá vendo, tá saltando aos olhos, o Roger tá vendo e a demora para resolver o problema é um negócio impressionante. A direção, praticamente eu falo em todos os vídeos aqui da dificuldade que o Bruno Henrique está tendo. E nos ajudou já, ok, tá aí já há bastante tempo, mas não dá, é preciso encontrar uma solução ali pro setor. Eu vou dizer uma coisa, tá? O Luiz Otávio, das 5 trocas que o Roger fez, o Luiz Otávio foi o melhor. Entrou com força, volante de muito vigor físico, por vezes era a bola, era em pé do jogador do Ceará e perna junto. Gostei do Luiz Otávio. Teve um lance de contra-ataque do Ceará que ele deu uns 3, 4 carrinhos, tudo certeiro. Gostei do Luiz Otávio. Não sei se daqui a pouco, agora já pro próximo jogo, Luiz Otávio centralizado com o Thiago Maia na segunda função. Eu acho que é por aí. O Wesley continua sendo importante na construção, é um jogador que leva muito perigo pro adversário, mas do lado direito ele não tem o mesmo brilho final que teve ou que tinha no ano passado, quando decidiu jogos pro Inter, cortando, saindo da esquerda pro meio, entrando na área, driblando, finalizando, né? E o Carboneiro, tirando a irresponsabilidade do primeiro tempo, que ele tava com a bola dominada, 2 caras para ele passar e ele resolveu prender a bola e dar um cotovelaço no cara do Ceará, com risco grande de ser expulso, ele também não fez uma partida ruim, tá? Não fez uma partida ruim. Não gostei muito dos jogadores que entraram, à exceção o Luiz Otávio. Quarta-feira, Santos, final de semana, Vasco da Gama. As coisas estão voltando ao normal no Campeonato Brasileiro, para ter a cabeça tranquila para pensar nas Copas. Sem esquecer o Campeonato Brasileiro, para não voltar para essa situação de brigar para não cair. Isso aí não é o Inter que faz. Isso aí aqui no Rio Grande do Sul é outro time aqui de Porto Alegre que faz. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.